Olá, senhores, meu nome é Arimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é sobre o movimento retilíneo uniforme, denominado de MRU. Então, o que seria o movimento retilíneo uniforme? O movimento ele é retilíneo porque ele se move através de uma trajetória, através de uma estrada em linha reta. Ele é uniforme porque a sua velocidade ela é constante. Isso significa dizer que a velocidade do móvel ela não aumenta e nem diminui no decorrer do tempo. Então, o movimento retilíneo uniforme é quando a sua velocidade é constante e diferente de zero. Ou seja, toda vez que o móvel ele realiza um movimento retilíneo uniforme, significa dizer que a velocidade do móvel é constante e diferente de zero. Por que eu coloquei aqui diferente de zero? Porque se a velocidade for igual a zero, significa dizer que o móvel não está em movimento, que ele está em repouso. Então, se ele está em movimento, a velocidade tem que ser diferente de zero. Se essa velocidade for constante, significa dizer que o movimento é uniforme. Aqui, doutores, eu tenho uma trajetória retilínea, uma trajetória em linha reta, onde eu tenho aqui um móvel, que seria um carro, né? E ele se movimenta ao longo dessa trajetória, dessa estrada em linha reta. Se a velocidade desse móvel ela é constante, então significa dizer que ele realiza um movimento retilíneo uniforme. Quando o movimento for retilíneo uniforme, doutores, o móvel ele percorre espaços iguais em tempos iguais. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, por exemplo, se ele percorre uma distância de 2 km em 1 hora, ele vai percorrer a distância de 4 km em 2 horas. Ele vai percorrer a distância de 6 km em 3 horas. Então, isso significa dizer que a velocidade desse móvel é igual a 2 km por hora. Então, a cada intervalo de tempo de 1 hora, ele vai percorrer uma distância de 2 km. Outra situação, se você tem um móvel, por exemplo, que ele percorre uma distância de 3 metros em 1 segundo, ele vai percorrer a distância de 6 metros em 2 segundos. Ele vai percorrer a distância de 9 metros em 3 segundos. Então, isso significa dizer que a velocidade desse móvel é igual a quanto? A 3 metros por segundo. Então, a cada distância de 3 metros, ele vai gastar um tempo de 1 segundo. Então, se a velocidade do móvel dele é constante, isso significa dizer que ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Então, ele realiza o quê? Um movimento uniforme. Para ser retilíneo, a trajetória dele tem que ser em linha reta. Função horária que representa o movimento retilíneo uniforme. Ora, senhores, a função horária, o próprio nome já indica o que significa. Função é alguma coisa relacionada com outra. Horária é porque tem a ver com o tempo. Então, quando eu falo em função horária da posição, eu estou relacionando a posição do móvel em relação ao tempo. Então, no movimento retilíneo uniforme, a função horária da posição, ela é dada por esta equação, onde eu tenho S, que é a posição do móvel, é igual a SO, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, S igual a SO mais VT, nós denominamos de função horária da posição do móvel no movimento retilíneo e uniforme. O que esta equação nos fornece? Ela fornece a posição do móvel, que nós chamamos de S, em relação ao tempo, que nós chamamos de T. Então, aqui você tem a posição inicial, que é onde o móvel inicia o seu movimento. Aqui eu tenho a velocidade do móvel, que é constante e diferente de zero. E aqui eu tenho a variável, que é o tempo. Tá bom? Nós temos a variável que é o tempo. Então, S, que é igual a SO mais VT, é denominada de função horária da posição em relação ao tempo, isso no movimento retilíneo uniforme. Tipos de movimento. Ora, senhores, os tipos de movimento
isso em relação ao movimento retilíneo uniforme, nós temos dois tipos. O primeiro tipo é o movimento progressivo. Ora, quando o movimento é progressivo? O movimento é progressivo é todo aquele em que o deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Ou seja, imagine só, aqui eu tenho uma trajetória retilínea, ó. Este é o sentido da orientação da trajetória, este é o sentido positivo. Então aqui, por exemplo, eu tenho a posição inicial, a posição final do móvel, a posição S do móvel. E aqui você tem um móvel, ele está nessa posição. Ora, se ele se movimenta no sentido positivo da trajetória, ele vai para essa posição aqui, ó, seguindo a orientação da trajetória. E aí ele sai dessa posição e vai para essa outra posição. Observe que aqui você tem a origem das posições, ele está se afastando da origem das posições, ó. Ele está aqui, ó, depois ele vem para essa outra posição. Isso significa dizer que esse móvel, ele se movimenta, ele se desloca no sentido positivo dessa trajetória. Então, que movimento é esse? É um movimento progressivo, tá bom? É um movimento progressivo. Então, quando o movimento é progressivo, significa dizer que o deslocamento do móvel, no decorrer do tempo, ele aumenta. Se o deslocamento do móvel no decorrer do tempo ele aumenta, isso significa dizer que a velocidade do móvel ela é positiva, ou seja, ela é maior do que zero. Então, se você conhece a velocidade do móvel e ela for positiva, maior do que zero, o movimento ele é progressivo, tá bom? O movimento ele é progressivo. O outro tipo de movimento seria o movimento retrógrado. Ora, quando o movimento é retrógrado? É aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Então, por exemplo, aqui você tem a trajetória, esse é o sentido do deslocamento da trajetória, e aí você tem a posição inicial, ó, aqui você tem a posição final, e o móvel está nessa posição, ó, ele inicia o movimento nessa posição, e aí ele se desloca e vai para outra posição. Observe só, senhores, o sentido da trajetória está nesse sentido aqui, ó, e o deslocamento do móvel está no sentido quê? Contrário. Então, que movimento é esse? É o movimento retrógrado. No movimento retrógrado, senhores, ó, o deslocamento, que nós chamamos de ΔS, diminui no decorrer do tempo. Isso nos indica que a velocidade do móvel ela é menor do que zero. Se ela é menor do que zero, é porque ela é negativa. Então, quando a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. Tá bom? O movimento é retrógrado. Observe só, senhores, velocidade relativa. O que é isso, velocidade relativa? A velocidade é chamada de relativa, é uma velocidade em relação a outro móvel. Então, imagine só que você tem dois corpos se movendo. E aí você quer saber, e aí você tem a velocidade de um móvel em relação à velocidade do outro móvel. Essa velocidade nós chamamos de velocidade relativa. A velocidade relativa, você tem numa mesma trajetória, né? Você tem dois tipos de velocidade relativa. Primeiro tipo, quando dois corpos se movimentam na mesma direção e sentido. Quando os dois corpos se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido, para você encontrar a velocidade relativa, você subtrai as velocidades do móvel. Então você vai fazer a velocidade de um móvel menos a velocidade do outro. Você vai fazer a velocidade de um carro menos a velocidade do outro carro. Isso quando eles se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido. Outro caso seria o segundo. Ora, os dois corpos, os dois móveis estão na mesma direção e em sentidos contrários. Ora, então significa dizer que um móvel está indo numa direção e o outro móvel está indo na outra direção, no sentido contrário, né? Então, nesse caso, para você encontrar a velocidade relativa, você soma as velocidades. Vamos lá a um exemplo. Primeiro exemplo diz assim, ó, dois automóveis, um chamado de A e o outro denominado de B, de dimensões desprezíveis, movem-se em movimento uniforme, com velocidade. A velocidade de A é igual a 25 metros por segundo e a velocidade de B é igual a 15 metros por segundo. No mesmo sentido. Então, você tem dois móveis, dois carros que se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido.
Aí ele diz assim, ó, no instante t igual a 0, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Determine depois de quanto tempo o automóvel A, o carro A, alcança o carro B. Então aqui eu tenho a figura. Na figura eu tenho uma estrada retilínea, né? E aqui eu tenho o móvel A que se movimenta com uma velocidade A de 25 metros por segundo. Eu tenho o automóvel B que se movimenta com uma velocidade de 15 metros por segundo. Aí eu tenho a distância entre esses dois móveis. Ó, a distância do móvel A para o móvel B, eles estão separados por uma distância de 100 metros. O que eu vou fazer? Ora, senhores, eu vou tirar os dados. O que são os dados? São as informações necessárias para a gente responder a questão. Então, de acordo com o texto e de acordo com a figura, nós temos, ora, quanto é a distância do móvel A para o móvel B? Ora, de acordo com a figura, essa distância, ó, é igual a quanto? Essa distância é igual a 100 metros. Então, para o móvel A alcançar o móvel B, ele tem que percorrer essa distância de 100 metros. Observe, senhores, que essa distância é uma distância relativa, tá bom? É uma distância relativa. Quanto é a velocidade do móvel A? 25 metros por segundo. Quanto é a velocidade do móvel B? 15 metros por segundo. O que ele quer para a gente encontrar? Ele diz assim, ó, determine depois de quanto tempo A alcança B. Então, ele quer para a gente encontrar o quê? O tempo. O tempo nós chamamos de intervalo de tempo. Nós denominamos de delta t. O que nós precisamos observar? Que o móvel A e o móvel B, eles se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a velocidade relativa entre esses dois automóveis. Então, a resolução ficaria assim. Quanto é a velocidade relativa? A velocidade relativa eu vou chamar de V de R. Velocidade relativa é igual a quem? Como esses dois móveis se movem na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser quem? A velocidade de A menos a velocidade de B. Ora, quanto é a velocidade de A? 25 metros por segundo, menos a velocidade de B, que é 15. Então, a velocidade relativa, ó, V de A menos V de B, vai dar igual a 10 metros por segundo. Pronto. Encontrei a velocidade de um móvel em relação à velocidade do outro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar a fórmula da velocidade. O que eu quero encontrar? Né, o tempo, né, o intervalo de tempo. Então, quem é a velocidade? É ΔS dividido por ΔT. Quanto é o valor da velocidade? Ora, a velocidade nós encontramos, é igual a 10. Quanto é a distância entre os móveis? Quanto é a distância relativa entre eles? É igual a 100 metros. Dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. O que você vai fazer aqui? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, você vai fazer o seguinte, ó, você pode simplesmente trocar a posição entre 10 e ΔT. Então, o intervalo de tempo vai ser igual a quem? A 100 dividido por 10. Você corta o zero de riba com o zero de baixo, fica. O intervalo de tempo é igual a quanto? 10 segundos. Então, 10 dividido por 1 é igual a 10. 10 o quê? 10 segundos. Então, o tempo que o móvel A, que o carro A, que o automóvel A encontra o automóvel B é após 10 segundos, tá bom? Ele alcança o móvel 10 segundos depois que eles iniciam, né? Que eles iniciam o seu movimento. Que a gente começa a analisar esse movimento. 10 segundos depois, o automóvel A alcança o automóvel B. Vamos lá, próxima questão. A próxima questão diz assim, ó, a distância entre dois móveis vale 300 km. Então, você tem dois automóveis, a distância entre eles é igual a 300 km. Eles andam ao encontro do outro, com velocidade constante de 60 km por hora e 90 km por hora. Ao fim de quanto tempo se alcançarão? Então, você tem dois automóveis, um está indo de encontro ao outro
Isso significa dizer que eles se movimentam na mesma direção e sentidos contrários. A velocidade de um desses móveis é igual a 60 km por hora, a do outro é igual a 90 km por hora. O que ele quer a gente fazer? Encontrar o tempo que um automóvel encontra o outro, o tempo que eles se encontram. Primeira coisa que nós vamos analisar aqui, ó, você tem um automóvel indo nessa direção aqui, o outro automóvel indo nessa outra direção bem aqui. O que vai acontecer? Eles vão se encontrar, tá bom? E aí a gente quer encontrar o quê? O tempo, o intervalo de tempo de encontro. Então, quanto é a distância entre os automóveis? A distância entre eles é igual a 300 km. Quanto é a velocidade do automóvel que eu vou chamar de A? 60 km. Do outro automóvel que eu vou chamar de B? 90 km. O que eu vou fazer? Calcular a velocidade relativa. Aí você vem. Professor, vai ser mais, elas vão se somar ou vão se subtrair? Neste caso, senhores, elas vão se subtrair. Por quê? Ora, porque os automóveis possuem a mesma direção e sentidos contrários. Então, vai ficar a velocidade relativa, vai ser a velocidade de A mais a velocidade de B. Então, quando a velocidade de A 60, a velocidade de B 90, então a velocidade relativa é igual a 60 mais 90, é igual a 150 km por hora. Bom, encontrei a velocidade relativa. O que eu vou fazer? Usar a fórmula da velocidade para encontrar quem? O intervalo de tempo. Aí você vem, quem é a velocidade? É igual a 150 km por hora. Quanto é a distância entre o móvel? O delta S é igual a 300 km. Quanto é o delta T, o intervalo de tempo? Eu quero encontrar. Então, quem vai ser o delta T? Vai ser igual a 300 dividido por 150. Corto o zero de cima com o zero de baixo, fica 30 dividido por 15. Então, ΔT vai ser igual a 2. 30 dividido por 15 é igual a 2. 2 o que, professor? Qual a unidade de tempo que eu estou utilizando? Senhores, o tempo é dado em quilômetros. Ó, a velocidade é quilômetros por hora. Então, o intervalo de tempo, o tempo de encontro do móvel, dos automóveis, é igual a 2 horas. Então, 2 horas depois, o automóvel A cruza o automóvel B. Senhores, a nossa aula se encerra agora. Um abraço, que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Até mais.